Questão número 10 é uma questão de geometria espacial. Olha só. Seja um cubo regular. Calma aí. Cubo regular? Que isso, cara? Cubo regular, com todo respeito. Eu sempre tive ideia de que todo cubo é regular, né? O que é um cubo? Cubo é um hexaedro regular. Se você falar assim, um hexaedro, tudo bem, tem hexaedro sem ser regular, né? Pega um cubo e torce ele todo, vai continuar sendo um hexaedro, só não vai ser regular. Mas quando você fala cubo, não é qualquer hexaedro, é o hexaedro regular. Então o cubo já é regular. Para que eu estou perdendo tempo falando nisso? É porque se eu não falar nada, quem olhar isso vai pensar que eu concordo, né? Eu não concordo, não. Com todo respeito, seria bom pesquisar essa nomenclatura aí. Posso estar errado, mas para mim todo cubo já é regular. Tá, então para mim não é necessário chamar o cubo de regular, porque todo cubo já é regular. Então seja um cubo onde os centros de suas faces são vértices de um octaedro. Centros das faces do cubo são os vértices de um octaedro. Isso aí é um fato conhecido da geometria espacial, né? O cubo e o octaedro, eles são chamados poliedros duais, né? Se você pegar os centros das faces do cubo e ligar, você vai formar um octaedro. E vice-versa, se você pegar os centros das faces de um octaedro e ligar esses pontos, você vai formar um cubo. Olha aqui, entre os poliedros regulares, que são chamados também de poliedros de Platão, existe a noção de poliedros duais. Por exemplo, o cubo e o octaedro são poliedros duais. Se você ligar os centros das faces de um cubo, você vai obter um octaedro. E vice-versa, se você pegar os centros das faces do octaedro, você vai obter um cubo. A mesma coisa ocorre entre o dodecaedro e o icosaedro. Eles são poliedros duais. Só o tetraedro que não tem dual. Quer dizer, o dual é ele mesmo, né? Pega os centros das faces de um tetraedro regular e você vai obter outro tetraedro regular. Tá, por sua vez, os centros das faces desse octaedro formado são vértices de um outro cubo. Quer dizer, é um octaedro dentro de um cubo e dentro desse octaedro tem um outro cubo dentro e assim por diante. Obtendo consecutivamente octaedros e cubos infinitamente. Determine a razão da soma dos volumes de todos os poliedros inscritos pelo volume do cubo inicial. Olha, já viu que você vai ter aí uma progressão geométrica, né? Então nós temos que descobrir duas coisas aqui. Qual é a razão entre os volumes, entre o cubo inicial e o primeiro octaedro? Então tá aqui o cubo original, vamos chamar a aresta dele de A, pode ser? E aí nós pegamos os centros dessas faces, então vamos lá, são 6 faces, vão ficar 6 centros. E aí ligamos esses 6 centros, vamos formar um octaedro. Octaedro regular, né? Por que é um octaedro regular? Por exemplo, essa aresta aqui do octaedro, ela é igual à distância entre os centros dessas duas faces aqui do cubo. E observe que se você pegar esse ponto médio dessa aresta e ligar, você vai formar um triângulo retângulo, onde você tem catetos A sobre 2 e A sobre 2. Então essa aresta do octaedro aqui vale A sobre 2 vezes raiz de 2. E a mesma coisa vai acontecer com todas as outras faces. As arestas calculadas como hipotenusas de triângulos congruentes vão valer isso aqui. A sobre 2 vezes raiz de 2. Então isso aqui é a aresta do primeiro octaedro. Portanto, são todas arestas iguais, então vai ser um octaedro regular. Tá, então a gente precisa calcular a razão entre os volumes desse somatório aí, né? Quer dizer, vai pintar aqui uma progressão geométrica, porque essa figura vai se repetindo até o infinito. Vamos calcular o volume do primeiro octaedro. O volume do cubo inicial é A ao cubo.
Agora, quanto é que é o volume desse octaedro aqui? Olha só, esse octaedro, ele pode ser visto como duas pirâmides de base quadrada. Então, vamos lá, vamos chamar de V8. O volume desse primeiro octaedro vai ser o seguinte, vai ser 2 vezes o volume de pirâmides. Essas pirâmides têm base quadrada e têm altura A sobre 2, né? Quanto que é o volume da pirâmide? É 1/3 da altura, que é A sobre 2, vezes a área da base. Essa área da base vale quanto, hein? Olha só, se você olhar de cima, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar um quadrado de lado A. Você vai ver o cubo assim, vai ver um quadrado de lado A. E você vai ver essa base do octaedro aparecendo. Ó, é um quadrado. Você vai enxergar um quadrado de lado igual a quanto? A gente já calculou o lado desse quadrado aqui. As arestas do octaedro valem isso. Então, esse lado aqui vale A raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2. Então, essa área S desse quadrado aqui é isso ao quadrado. Então, elevando isso aqui ao quadrado, vai dar quanto? Vai ficar 2 sobre 2. Metade da área do quadrado, né? A2 sobre 2. Pronto, então calculamos aqui o volume do primeiro octaedro. 2 vezes uma pirâmide, volume da pirâmide, 1/3 da altura vezes a área da base. Quanto que vai dar isso? A3, aqui vai cortar um 2, vai ficar 3 sobre 6. Então, A3 sobre 6, 1/6 do total, isso aqui é o volume do primeiro octaedro. Tá, e agora vamos colocar um cubo lá dentro dele. Vamos pegar os centros das faces desse octaedro e colocar um cubo lá dentro. Cadê o cubo, professor? Não vai desenhar o cubo? Eu não vou desenhar não, porque eu quero saber o volume, não quero saber o desenho dele. Claro que vai dar um cubo. Nós já vimos isso, né? Um octaedro dentro de um cubo dentro de um octaedro, vai dar um cubo. Eu só preciso saber o volume dele. Para saber o volume, basta a gente calcular quanto vale a aresta. Então a gente tem que calcular quanto é que vale essa aresta aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa figura e vamos enxergar essa figura de tal maneira que esse ponto fique reduzido a esse ponto. Quer dizer, esse ponto projetado nesse ponto e esse ponto projetado nesse ponto. Isso para a gente poder calcular quanto é que vale essa aresta, né? Então, quer dizer, olhando nesse sentido, a figura vai ficar assim. Olhando nesse sentido, você vai enxergar o seu octaedro desse jeito. Você vai ver esses dois pontos aqui coincidindo aqui. Esses dois pontos vão estar coincidindo aqui. Aqui você tem o de cima e o de baixo. E como é que vai aparecer a aresta do cubo aqui? Você tem que pegar o centro dessa face e o centro dessa face. Mas calma aí. Quem é o centro da face de um triângulo? O centro da face de um triângulo, olha que é um triângulo equilátero, hein? Mas em qualquer triângulo, o chamado centro da face é o seu baricentro. Não é pegar o ponto médio da altura, não. Quem falou? O ponto médio da altura não é o centro do triângulo equilátero. O centro do triângulo equilátero é o seu baricentro. Então você tem que marcar aqui os baricentros. Esse baricentro e esse baricentro. E onde é que fica o baricentro? Ele fica a 1/3 da distância total. Então se você pegar aqui 1/3 dessa distância total, você vai ter aqui o baricentro. Quer dizer, divide aqui em 3 partes, né? 3 partes para cá, 3 partes aqui embaixo também. Então, esse baricentro que está a 1/3 do caminho total, esse outro baricentro aqui é 1/3 do caminho total. Então, aqui está a tal aresta do cubo. Pronto, é isso aqui que a gente tem que calcular. Quanto é que vale isso aqui? Olha, e já que isso aqui é 1/3, essa medida é 1/3 desse segmento total. É 1/3 desse segmento total, que afinal de contas é quem? É a aresta do cubo inicial. Isso aqui vale A. Então, essa aresta aqui do próximo cubo vai ser 1/3 de A. Então, A sobre 3. Portanto, quem é o volume do próximo cubo? Isso aqui é o cubo. O volume é
Isso ao cubo, que vai ficar A ao cubo sobre 27. A ao cubo sobre 27. Então observe o seguinte, para você passar do cubo para o primeiro octaedro, qual foi a razão que foi multiplicado o volume? 1/6. E para passar do cubo para o próximo cubo, qual foi a razão que ele foi multiplicado? 1 sobre 27. Então a geometria vem até aqui, o cubo inicial A3, para achar o primeiro octaedro. A razão que foi multiplicado foi 1/6, e para achar o próximo cubo foi 1 sobre 27. Com isso aqui nós determinamos as duas progressões geométricas que nós temos que usar. Tá, então de geometria é isso aqui o que vai interessar pra gente. O cubo original tinha um volume de A ao cubo. Depois o primeiro octaedro ele apareceu com volume de A ao cubo sobre 6. E o cubo seguinte, inscrito no octaedro, ele ficou com volume de A ao cubo sobre 27. Então, se a gente colocar A ao cubo em evidência, que corresponderia ao volume do cubo original, nós teríamos o primeiro octaedro com um volume correspondente a 1/6 e o cubo seguinte teria o volume de 1 sobre 27. Então, isso que está em preto aqui são os cubos e que está em vermelho aqui são os octaedros. Tá, então depois vem o quê? Um octaedro. Qual vai ser o volume desse próximo octaedro? Olha, o volume do octaedro é 1/6 do volume do cubo anterior. O cubo que o circunscreve. Então, o volume do octaedro seguinte vai ser 1/6 desse volume. Então, vai ficar 1 sobre 27 vezes 1/6. Depois, dentro desse octaedro, nós vamos ter outro cubo. Qual é o volume desse cubo? Então, cubo, octaedro, cubo, octaedro. Agora vem o cubo. E a gente viu que o cubo, ele tem 1/27º do volume do cubo anterior. Ou seja, esse cubo aqui vai ter 1/27º desse volume. Ou seja, o volume desse cubo aqui vai ser proporcional a 1 sobre 27 vezes 27. E o octaedro que vem depois vai ter 1/6 do volume desse cubo anterior. Então vai ter 1/6 de 1 sobre 27 vezes 1 sobre 27. Então, tá pintando aqui uma progressão geométrica? Sim. Mas observe o seguinte, não é uma progressão geométrica termo a termo, tá? De 2 em 2 termos, você vai ter uma razão que... Olha só, você tem esses dois primeiros aqui, o primeiro cubo e o primeiro octaedro. Agora você vai ter o cubo e o octaedro seguinte, eles têm volumes iguais a esses volumes aqui, multiplicados por 1 sobre 27. E o próximo cubo e o próximo octaedro, eles vão ter os volumes iguais a esse 1/6 mais 1, multiplicados por 1 sobre 27 vezes 1 sobre 27, tá vendo? Então, na verdade, essa progressão geométrica, ela não é de termo em termo, é de 2 em 2 termos. Ou seja, você pode dizer que o termo inicial dessa progressão vale 1 mais 1/6 e que a razão é 1 sobre 27. Então, 1 mais 1/6, aqui aparece 1 mais 1/6 multiplicado por 1 sobre 27, depois aparece 1 mais 1/6 multiplicado de novo por 1 sobre 27. Então, a nossa progressão geométrica é assim. O termo inicial é 7/6 e a razão é 1 sobre 27. Ah, mas aqui era para calcular a soma dos volumes sem contar com o cubo inicial. É dos poliedros inscritos, não tem importância. A gente calcula isso tudo aqui e depois subtrai 1 no final. A gente abate esse cubo inicial aqui. Então, olha só, progressão que tem esse termo inicial e essa razão. Tem a formulinha, né? Progressão geométrica infinita, quanto é que dá a soma dos termos? A1 sobre 1 menos Q. Então, é termo inicial sobre 1 menos a razão. Então, vamos fazer termo inicial,
que é 7/6, dividido por 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 27. É só fazer essa conta, isso aqui vai dar 7/6, e aqui vai ficar 26 sobre 27, aí inverte, né? – 27 sobre 26. Dá para simplificar alguém aqui, dá para simplificar somente aqui por 3. Então isso aqui vai ficar, simplificando por 3, vai ficar 7 vezes 9, e aqui vai dar 2 sobre 26, então isso aqui vai dar 63 sobre 52. Calma aí, eu tenho que abater esse 1 aqui, que não é para contar com ele, é só dos poliedros que estão inscritos. Então a gente tem que pegar isso aqui, fazer 63 sobre 52, menos 1. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 63 menos 52 vai dar 11. 11 sobre 52. Então, a soma dos volumes de todos os poliedros que estão inscritos do cubo, em relação ao volume do cubo, é isso aqui, 11 sobre 52. Obtendo consecutivamente octaedros e cubos infinitamente, determine a razão da soma do volume de todos os poliedros inscritos pelo volume do cubo inicial. Então isso aqui dá 11 sobre 52.